Olá, eu sou Rosana Batarelli, pesquisadora de Dáquila Pesquisas. Hoje vamos falar sobre uma tecnologia especial e presente em todos nós, a nossa mente. Apesar de estarmos incrivelmente conectados com os mais diversos equipamentos, não podemos nos esquecer que temos conosco o principal artefato. Então, tecnologia mental é o nosso tema de hoje. Hoje vivemos em um mundo altamente tecnológico e avanços nesta área ocorrem todos os dias. Assim, o último modelo de hoje já será obsoleto amanhã. Nós vivemos, ou na verdade fomos condicionados a viver, numa busca desenfreada pela tal tecnologia de ponta que gerou um consumismo sem limites. Hoje podemos dizer que tablets e celulares fazem parte do enxoval de nossas crianças. Segundo a história oficial, apenas nas últimas décadas é que tivemos esse boom tecnológico. Em tempos antigos, éramos meros homens das cavernas. Será? Se estamos tratando de tecnologia mental, vamos falar do nosso principal aparato tecnológico, a nossa mente. Nosso cérebro é, na verdade, a mais avançada tecnologia que nós podemos ter ou desenvolver. Por isso, nós procuramos fora o que está dentro de nós. A questão é que nós precisamos aprender, na verdade, reaprender como essa tecnologia pode trabalhar em nosso favor. Para isso, nós precisamos entender como é que essa tecnologia funciona. O nosso cérebro é feito de pequenas células nervosas chamadas de neurônios. Esses neurônios possuem ramificações que se conectam entre si, formando uma rede neural. Cada área integrada a esta rede está integrada a um pensamento ou memória. Por esse motivo, nossa mente funciona aliada a pensamentos e emoções. Por isso, podemos dizer que somos movidos a emoções, a ações e realizações. Logo, uma imagem, quando pensamos em uma imagem, ela cria uma emoção. Essa emoção gera uma vibração, que se transforma em uma realização. Como qualquer aparato tecnológico, precisamos de uma fonte de energia para que ele possa funcionar. Quando comemos, é como se nós estivéssemos alimentando uma fornalha com um carvão. Assim, a digestão é uma queima lenta deste alimento que será transformado em energia. Nossos músculos são movidos à energia química proveniente da queima desses alimentos, que são transformados em impulsos elétricos. Assim, produzimos carga elétrica. A diminuição ou a má distribuição desta carga elétrica gera doenças. Por isso, a qualidade do alimento que consumimos é primordial. Quando consumimos alimentos contaminados, muitos enlatados e embutidos, nosso organismo não produzirá uma carga elétrica de boa qualidade. Consequentemente, não teremos um corpo saudável. Além do que, a má alimentação faz com que certas áreas do cérebro fiquem prejudicadas, proporcionando os desequilíbrios hormonais, do nosso biorritmo e outros aspectos mais. Além da energia produzida pelos alimentos, temos também as energias vibracionais, que é a energia que todo ser vivo gera, produz e emite. Porque o nosso cérebro, a nossa tecnologia mental, precisa de dois tipos diferentes de combustível. O alimento, que gera carga elétrica no nosso corpo físico, mas ele também precisa do combustível vibracional, porque é através dele que é possível o nosso cérebro emitir uma onda maior ou menor de intensidade de pensamento. Podemos dizer assim que a fornalha sutil do nosso corpo é o básico, e o seu principal combustível é a energia sexual. Mas, na verdade, todos os nossos estímulos emocionais
podem ser convertidos em energias vibracionais através de um pequeno comando mental, direcionando, canalizando essa energia para o chakra frontal. Por quê? Não basta apenas termos o combustível, ele precisa estar no nosso tanque, e o tanque de combustível da nossa mente fica no frontal. Por isso, é muito fácil, qualquer emoção, qualquer sentimento, seja raiva, seja ódio, seja alegria, seja mágoa, quando você produzir este tipo de emoção, dê um comando firme e forte ao seu cérebro, que esta energia seja armazenada e centralizada no meu frontal. Este pequeno comando faz com que este combustível fique armazenado na nossa mente. E quando for necessário, nós teremos combustível suficiente para emitir uma onda de pensamento de grande intensidade. Além dessas energias emocionais, existem outros tipos de energia que estão aí, que são visíveis e invisíveis, tangíveis e inatingíveis, que estão em todas as partes, chamada de energia escalar. Esta energia, ela recebeu diferentes nomes, como orgone, Qi, Chi e energia radiante, entre outros nomes. O corpo humano também funciona com este tipo de energia e ele foi estudado mais praticamente no século XX por Nikola Tesla, quando ele desenvolveu uma bobina que através dela era possível captar essa energia e se transformar em energia elétrica. Tesla tinha um propósito de que todo o planeta poderia ser interligado por estas bobinas que emitiriam energia sem custo, livre e limpa para todo o planeta. Outra fonte de energia que nós temos também é a chamada energia taquiônica. Através do armazenamento das outras energias no nosso frontal, é possível fazermos uma interação com o campo eletromagnético da Terra, que periodicamente se sincroniza com a energia cósmica, ou seja, podemos captar os táquions, que são convertidos em energia taquiônica. Por isso o nome, taquiônica, vem de táquions. Vale lembrar que a energia taquiônica é a energia de maior frequência em vibração e eterna do universo. Ela também é conhecida como energia do pensamento. A manipulação da energia taquiônica é de conhecimento remoto dos primeiros povos que habitaram o planeta. E todos nós temos condições de manipulá-la e acessá-la. A questão é que hoje nós estamos fora dessa sincronicidade. O ser humano não está mais sincrônico com a natureza, com os padrões da natureza. E isto faz com que a gente não consiga acessar essas outras energias. Mas podemos sim nos sincronizar novamente com essas energias cósmicas. A mente cria tudo, tanto de positivo quanto de negativo. O problema é que nós criamos mais negativo. Criamos assim vírus em nosso computador que ficam alojados, obscuros em nossa mente. E através de um comando ou uma emoção, eles são acionados, nos infectando. Vale lembrar que o pensamento e a vontade são as sementes das nossas criações mentais. O ser humano é o seu próprio avanço tecnológico. Nós somos o último modelo, o mais avançado de todos. E através da tecnologia mental, ou melhor, dessa biotecnologia que é a nossa mente, nós podemos criar tudo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada!